Você conhece a história da harmonização orofacial? Como isso surgiu? Como isso virou uma especialidade odontológica? Se você não conhece, vem para esse Mandicast que eu te explico. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso Mandicast, nosso canal aqui do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. E hoje eu tenho a honra de receber aqui os professores Levi Nunes, professora Mícia, que nós vamos conversar sobre um tema que é muito novidade, que é a harmonização orofacial. Muito obrigado pela presença de vocês, professores. Queria agradecer a todos os nossos assinantes, já temos atingido quase 2.000 pessoas que assinam o canal do YouTube da São Leopoldo Mandic para acompanhar o Mandicast. Então, se você quer acompanhar, aí se inscreva no canal, dê um like aqui nos vídeos do Mandicast. Fiquem à vontade para mandar perguntas sobre os temas que nós estamos abordando, inclusive o de hoje, que é a harmonização orofacial. Então, eu queria apresentar hoje os nossos convidados. O professor Levi Nunes é especialista em bucomaxilo pela Unicamp, mestre em fisiologia pela Unicamp, doutor em cirurgia pela Unesp de Botucatu e pós-doutor em cirurgia pela Unesp de Botucatu. E a professora Mícia Moraes é mestre em ortodontia pela Uniararas. Muito obrigado, pessoal. A honra é nossa, professor Marcelo. Então, professor Levi, acho que a gente podia começar essa conversa aqui explicando a história e o que é a harmonização orofacial, visto que agora em 2019 saiu essa resolução do Conselho Federal regulamentando como uma especialidade odontológica. Bom, para falar um pouquinho sobre a harmonização, nós temos que voltar no tempo em cerca de 20 anos. Há 20 anos atrás surgiu a toxina botulínica dentro da bucomaxilo, onde começamos a tratar dores orofaciais, tratar cialorreia, tratar espasmos faciais. Isso era muito restrito, muito silencioso. E a coisa foi evoluindo nesse contexto e sempre num grupo muito pequeno. Em 2010, uma das empresas pioneiras da implantodontia no Brasil nos convidou para fazer uma palestra sobre o uso da toxina botulínica na implantodontia. Totalmente funcional. Eis que, de repente, o funcional explodiu dentro da odontologia, começamos a achar veias nesse contexto, esses viés que vieram, e foi muito interessante, pois esse contexto nos trouxe a estética, nos trouxe depois a parte chamada preenchedores, enfim, evoluiu de uma forma bacana, porém, nessa mesma época, o Conselho Federal entendeu que não era odontologia pura, vamos dizer assim, raiz, como se diz hoje, né? E isso virou uma grande discussão desde 2011, o CFO a favor, o CFO contra, enfim, houve uma diretoria em que realmente se posicionou de forma extremamente favorável à odontologia, encarou uma briga judicial muito grande e a figura do CFO, o Dr. Juliano, acabou assumindo esse lado, a harmonização orofacial, e deu todo o apoio que chegássemos hoje à especialização em harmonização orofacial. Porque a toxina, qual seria a diferença então de toxina botulínica e preenchimento? A toxina botulínica, mais conhecida como Botox, ela é mais usada na parte estética para rugas de expressão no terço superior da face, mas tem outras utilidades, né, como o professor Levi comentou. E o preenchimento, ele trabalha o volume mesmo, então ele vai trazer volume para o lábio, por exemplo, um suco nasogeniano, até preenchimento de uma cicatriz, então essa é a diferença. Mas, Levi, você falou que o Botox, enfim, a toxina botulínica, ela pode ser utilizada não só para essa área de estética. Você pode dar alguns exemplos da funcionalidade? Então, até tem uma foto de capa da revista Time, algum tempo atrás, em que ela põe a foto de um canivete suíço. E dá para comparar justamente a toxina botulínica com um canivete suíço, onde já tem mais de 700 indicações diferentes para o uso da toxina. Então, você pode imaginar que a toxina trata, ou melhor, ela ajuda no tratamento de incontinência urinária. Ela trata de vaginismo. Ela trata de várias situações
do corpo humano. E na condição odontologia face, nós temos, além das rugas de expressão, nós não teríamos a parte funcional. Quando eu falei cialorreia, então temos hoje pacientes e que são cometidos de um AVC, por exemplo, estão dentro de uma UTI, praticamente indo a óbito devido à broncopneumonia aspirativa por excesso de saliva. E a toxina botulínica resolve essa cialorreia quando se aplica na parótida, na submandibular, você controla o fluxo salivar do paciente e ele sai do risco, por exemplo, de uma broncopneumonia aspirativa. Nós temos pacientes com PC, crianças com PC, e que têm dificuldades muito grandes de lidar com salivação, onde é uma indicação muito grande. Nós temos alguns trabalhos sobre ronco, nós temos alguns trabalhos sobre o uso na implantodontia, na cirurgia ortognática. Tem bruxismo. Tem o controle do bruxismo, não o tratamento do bruxismo, mas o controle do bruxismo. Muitas vezes é muito interessante. Nós temos o controle das cefaleias tensionais. É óbvio, quando a gente fala de cefaleia, o cirurgião dentista deve, obrigatoriamente, solicitar um diagnóstico para um neurologista para que exclua outras patologias existentes que pode estar, de repente, mascarando com a toxina botulínica. Então, eu tiro a dor do indivíduo, ele fala, não tenho mais dor, estou ótimo, mas não, eu posso estar mascarando uma situação. Então, é sempre importante que, quando se falar em cefaleia tensional, a gente pense em que pode estar escondendo uma desordem intracraniana. Então, sempre trabalhar de forma multidisciplinar. Então, a toxina ela tem uma gama muito grande de indicações. Então, quer dizer que o uso da toxina ela não é só estética. Pelo contrário, pelo que você está falando. Ela também é usada para estética. Você pegar o primeiro trabalho de toxina botulínica feito por um pesquisador chamado Alan Scott, ele começou a pesquisar a toxina para algo chamado espasmo facial, para blefaroespasmo. E no momento seguinte vieram outras pesquisas, até que veio o casal canadense, em que trabalhava estritamente o contexto bléfaro. E seguindo os trabalhos do Alan Scott, em que falava muito sobre estrabismo. Então, se voltar na história, o primeiro tratamento de toxina botulínica foi usado para estrabismo. Nunca foi para rugas. Para estética. Mas a toxina botulínica, ela tem um halo de dispersão. Você aplica no determinado músculo, mas ela tem um halo de dispersão. E nesse halo de dispersão, quando aplicado na região orbicular dos olhos, para tratar estrabismo e o espasmo orofacial, oromandibular, houve um espalhamento, vamos dizer, entre aspas, sem querer, e acabou levando a diminuição de rugas por relaxamento muscular. E foi então em que a estética ganhou uma notoriedade além do que nós teríamos na parte funcional. Mas a odontologia ainda é a única especialidade como área de saúde que trata a parte de dores faciais e seus complementos, vamos dizer. A parte funcional, né? Porque, na verdade, é muito difícil também a gente separar o funcional do estético, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Sim. Um complementa o outro. Sim. Mas é que, às vezes, talvez, então, hoje, como a harmonização orofacial ela ganhou bastante visibilidade, quando nós falamos isso, e até talvez por causa da disputa, por assim dizer, entre a medicina e a odontologia, sempre que se fala em harmonização, pensa-se em estética, e não é puramente isso, talvez pelo contrário. Não é. Inclusive, assim, a discussão entre a medicina, áreas de saúde, outras diversas, e a odontologia, ela é uma questão apenas de princípios. Houve inicialmente essa visão toxina, rugas, mas não é. É muito mais amplo do que isso. E é muito importante frisar em que a odontologia ela é uma especialidade de saúde a qual está totalmente preparada para fazer um contexto funcional e estético. É até interessante, professor, é que a gente pontue isso. A medicina ela sempre colocou que nós, cirurgiões dentistas, eu posso dizer isso, que eu estava presente nessa reunião
com o Conselho Federal de Medicina, onde nós somos assim extremamente elogiados para que se trate a parte funcional. E, a grosso modo, a gente trata uma situação funcional com cerca de 150 unidades, que é a forma que se refere à toxina botulínica. Certo. 150 unidades, 200 unidades numa face. E quando você fala num pé de galinha, você fala de uma unidade de 25, 2 unidades e meia. Então, nosso questionamento na época foi como que eu sou excelente para trabalhar na face com 200 unidades, porém sou perigoso para trabalhar com 2 unidades e meia. Isso acabou levando a judicializações, isso acabou levando hoje uma vitória da odontologia, e hoje eu acredito que esse mercado ele é muito claro, é de competência. De quem é a competência? Daquele que estudou, daquele que fez, e eu acho que por isso dá especializações. Por isso que temos que ter especializações coesas, fortes, bem formadas, para que o cirurgião dentista ele tenha todo o contexto de formação. E como teria qualquer outra área da saúde, as mesmas exigências. Porque nenhuma disciplina médica tem no seu contexto, na sua ementa de residência, toxina botulínica, preenchimentos faciais. Eles têm que adquirir esse conhecimento da mesma forma que os dentistas, estudando paralelamente. Uma pós-graduação. Tá. Então, professora Missa, então, como que a gente pode definir a harmonização orofacial diante dessas explicações? Eu acho que a harmonização ela é um conjunto de procedimentos, desde o preenchimento, uma toxina, lip lift, bichectomia, enfim, então são vários procedimentos que levam a essa harmonia, mas eu acho que o mais importante disso tudo é a autoestima que a gente promove aos nossos pacientes. Mas, e além disso, então, com as funcionalidades, às vezes você tem um paciente com bruxismo ou com apertamento muito grave, você consegue, e vai fazer uma prótese sobre implante ou não, sim, e você consegue, inclusive, auxiliar esse Então, paciente. Esse foi, até na verdade, o meu foco principal na época. Eu, particularmente, eu tinha dificuldade de lidar com as minhas próteses protocolo, as minhas próteses imediatas, porque fraturavam. A prótese fraturava. O paciente não tinha a menor percepção, para menos que você faz uma extração total, ou mesmo que não fosse extração total, você coloca os implantes e põe algo fixo no paciente. Essa reabilitação oral é linda, maravilhosa, mas surgia uma necessidade de ajuste. E o paciente não conseguia inicialmente. Existia muita fratura dessas próteses. As próteses provisórias, principalmente. E no momento de fazer o conserto, entre aspas, dessa prótese, você tinha que dar contratorque no implante de carga imediata. O que acontecia era a perda do implante. Então, a nossa proposta inicial era aplicar toxina botulínica na musculatura envolvida na mastigação para que eu reduzisse a força inicial. O paciente teria uma hipofunção, obviamente com o consentimento dele, e com essa hipofunção eu vou ter uma condição em que o paciente mastigaria com mais delicadeza, com menos força, menos brutalidade. E eu teria uma preservação melhor desse tempo de prótese. Quanto esse tempo passava com a seriação da toxina botulínica, o meu paciente aprendeu a mastigar, o protesista conseguiu achar uma dimensão vertical, conseguiu achar uma relação central, uma relação cêntrica, e com isso eu tinha um ganho muito grande. Isso foi o boom inicial que aconteceu lá em 2010, no CIOSP. Eu quase tomei pedrada, porque ninguém nunca me fala, mas o que é esse fulano falando sobre toxina na implantodontia? Eu ouvi muito dizer que toxina era para ruga. Ninguém ouvia falar da gente trabalhar com a toxina na parte funcional, porque era um grupo muito restrito. E, enfim, ela cresceu de uma tal maneira e que incorporou todo esse conjunto de ações. Entendi. E quando você faz toda essa abordagem, isso você precisa ter bastante conhecimento, porque a gente tem visto alguns relatos de intercorrências mais recentemente, talvez até pelo amplo
conhecimento da harmonização orofacial. A gente precisa tomar cuidado, precisa estudar, tem que ter toda uma formação para isso também, né? Então, professor, isso é um ponto extremamente delicado, é um ponto extremamente importante. A nossa grande preocupação nos nossos cursos, isso é uma coisa, inclusive, que a São Leopoldo toma muito cuidado, ela nos exige, vamos dizer assim, um conteúdo programático extremamente denso para que a gente não tenha esse tipo de problema. Uma das aulas que eu mais ministro pelo Brasil afora e pelo mundo é justamente o tratamento das intercorrências. Todo cirurgião dentista ou todo profissional da saúde, não importa qual seja, aprendeu a fazer harmonização orofacial, vamos dizer assim, ele tem que aprender como tratar intercorrências. Isso é fundamental. E todos os cursos de toxina botulínica, preenchidores faciais ou qualquer outro da área, cirúrgica ou não, o cirurgião dentista tem que estar preparado. E nossos cursos preparam completamente para que ele saia de uma situação delicada e difícil, para que não ocorra fatos semelhantes que permite que a mídia explore isso contra a odontologia. Existe, infelizmente, hoje verdades e inverdades dentro desse contexto. Existe muita, vamos dizer assim, fantasia, colocando o dentista como um vilão, e o dentista não é o vilão. Sua intercorrência acontece com qualquer área de saúde. A única diferença é que todos não são dentistas, todos eles têm que estar preparados. Isso é fundamental dentro do contexto de intercorrências. Claro. Essa sua história, a história da harmonização que você está contando para a gente aqui, lembra até um pouco o início da implantodontia, né? Sim. Que a implantodontia, quando começou com os cirurgiões dentistas colocando implante na boca, que absurdo isso, colocar um parafuso, né? Sim. E hoje está super consolidada a odontologia e a implantodontia, né? Me parece que a harmonização está indo no mesmo caminho. Eu posso até fazer aqui uma vírgula na implantodontia, que eu fui processado. Ah, é? Eu fui processado por um grupo de colegas na época, porque eu colocando implante, eu fui uma das pessoas que trabalhou com a implantodontia em 1984, onde praticamente não existia implantodontia no Brasil, eram pouquíssimos, e falaram que ia causar câncer aos pacientes. E eu tive que provar junto ao conselho em que existia uma literatura muito extensa sobre o trabalho do professor Branemark. E eu, usando implante Branemark, fui processado, porque eu ia causar câncer nos pacientes, né? Então também foi uma revolução na época. E hoje a implantodontia hiper consagrada em todos os sentidos. E a harmonização segue o mesmo caminho. Uma especialidade nova, uma especialidade que está surgindo agora de forma coesa. Ela está sendo consistente porque o Conselho Federal entendeu em que precisaria normatizar isso. E o que aconteceu? Está normatizada. E agora é seguir esse caminho, trilhar a formação mais adequada possível do cirurgião dentista. E eu acho que a harmonização foi muito positiva para a odontologia, porque a gente, dentista, né, nós dentistas, sempre tínhamos a visão de um tratamento intraoral. E, na verdade, não é isso. A gente trata um ser humano, né, como um todo. Então, eu acho que fez com que nós tenhamos uma outra visão, assim, como ser humano mesmo. Acho que agregou muito em todos os sentidos para nós, assim, como dentistas, né, que era sempre isolado, né, naquele mundinho, assim, intraoral. E é muito mais que isso, né, envolve muito mais coisas. Visando sempre o bem-estar do paciente, Com né? certeza. Porque, como já demos alguns exemplos aqui, a toxina e o preenchimento vai complementar o tratamento que o dentista está fazendo ali. Visando... Não, só você pensar numa coisa muito básica. Preenchimento labial é uma coisa que é sonho de desejo de muitas pessoas. Aí você vai fazer um preenchimento de lábio. Aí o paciente é classe 2. É uma relação totalmente diferente de um paciente de classe 1 ou de um paciente de classe 3. Então, o paciente de classe 3 vai ter um lábio enorme e praticamente zero lábio superior. Então, a hora que você faz uma reabilitação, ou uma ortodontia, ou uma cirurgia ortognática, você usa a reabilitação, a harmonização orofacial para você complementar tratamentos.
Você vai fazer uma cirurgia ortognática, voltando aí na toxina. Você tem um grande avanço a ser realizado no paciente sindrômico. A hora que você avança toda a musculatura, a tendência é a memória, é a volta. É o que você aplica a toxina botulínica nos músculos envolvidos na cirurgia de classe 3, você relaxa todos esses músculos. Então a facilidade de você fazer que esse paciente tenha um recuo de mandíbula, ou no classe 2 o avanço, facilita muito a vida do cirurgião, facilita muito a vida do ortodontista. Eu tenho uma maxila trésica, um paciente de classe 3. Eu vou ter um limite para levar à frente essa maxila. E mesmo assim, às vezes, ela fica pobre, vamos dizer assim. Eu posso complementar com o preenchimento da região malar, da região subocular, dando um melhor aspecto. Então, a harmonização orofacial, ela não veio simplesmente criar uma nova especialidade, ela veio agregar ao que nós já temos. Procedimentos ao que já existe. Exatamente. Por isso que eu defendo tanto a odontologia em relação à face, porque ela complementa algo que o dentista sabe fazer. Então, eu tenho um paciente fazendo harmonização orofacial, mas ele não tem uma boa oclusão, lhe falta dentes, fica difícil. Eu preciso, então, ter um reabilitador, um implantodontista, um ortodontista, e, enfim, a harmonização orofacial, ela vem e complementa, seria, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo. Quanto tempo que a toxina botulínica tem ação? Ou ela varia, porque depende de onde você está colocando, a quantidade? Na verdade, ela varia da região, porque depende da atividade muscular, depende de cada paciente, mas em média ela tem uma durabilidade de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Nós estamos aqui abordando mais ou menos agora toxina e preenchimento, mas tem outras técnicas dentro da harmonização facial que também dá para utilizar, né? Como assim, nós falamos, foi do começo da história, né? E começamos então a pensar num paciente, por exemplo, classe 2, vou dar um exemplo, paciente com deficiência de mento e com, por exemplo, acúmulo de gordura submentual. Conheço um parecido, sim, parecido com isso. Então vamos pensar o seguinte: esse paciente, ele foi às redes sociais da vida, vamos falar, não pode fazer propaganda não, mas vamos falar, foi no YouTube e assistiu alguns vídeos de ortognática. No Mandicast? No Mandicast principalmente, né? Ele falou assim, olha, cirurgia ortognática. Ele falou, que lindo, mas eu não tenho coragem. Puxa vida, mas eu preciso ficar assim? Não. Então a gente pega um paciente classe 2, está lá com cerca de 90 graus de mento em relação ao ponto de tipo, ponto do nariz. Podemos fazer um preenchimento e colocar isso para 110, 115 graus, criar uma harmonia. Podemos fazer uma bichectomia, reduz as bochechas, ele para de morder bochecha, porque muitas vezes ele tem uma alteração de oclusão, ele vai ganhar malar, que a gente chama de efeito blush, isso muito conhecido com as mulheres. As mulheres que vão para uma festa, vão no seu dia a dia, adoram o efeito blush, que é colocar um iluminador sobre o arco zigomático, um escurecedor embaixo do arco para fazer o efeito aí Angelina Jolie. Certo. Né? Então você faz a bichectomia e dá esse efeito. Uma lipoenzimática de papada, você tira a papada. Você faz um aumento de mento, você sai do classe 2 e vai para o classe 1, pelo menos esteticamente falando. Ou seja, você consegue remodelar essa face, reestruturar a face de uma forma que você dê condição para o paciente aquilo que a gente chama de autoestima. Hoje, eu tenho pessoas em que convivem perfeitamente com qualquer situação do seu corpo. E tem pessoas que não. Mas isso é besteira. É besteira, talvez, para alguns que nunca sentiram dor de cabeça. Você chega em casa e fala, estou com dor de cabeça, alguém vai te dizer, toma um analgésico. Eu já tomei. Agora, você chega em casa com um machucadinho na mão, fala, nossa, o que você fez? É porque o outro está vendo. Agora, aquilo que o outro não vê em você, aquilo que está na sua parte mais secreta, mais íntima, você sofre. Sem contar aí essa história de bullying que tem forte hoje, infelizmente. Então você pode devolver a autoestima do paciente. Isso é saúde.
Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. Bem-estar social e cultural. Sim. Então é por aí. Acho que dá para a gente fazer uma série de procedimentos, como a bichectomia. Eu tenho um paciente de idade. Fez uma super reabilitação oral, ganhou lentes maravilhosas, facetas maravilhosas. E ele não sorri porque ele teve uma perda da ação muscular do orbicular dos lábios. O que adiantou? Eu continuo sem dentes. Apesar de ter dentes maravilhosos. A gente pode recorrer a um lip lift, que é o levantamento do orbicular, o encurtamento orbicular, conforme a sua necessidade, 3 milímetros, 5 milímetros, e você devolve o sorriso do seu paciente. Então essas técnicas foram vindo incorporando, e hoje ganhou, dentro da 198, a resolução que a gente teve o prazer de participar da formulação dela, junto ao Conselho Federal, como consultor técnico, e você põe N procedimentos, fios de sustentação, fios de estímulo de colágeno, as bioplastias nasais, de forma de corrigir pequenos defeitos. Então, um lábio, uma reabilitação oral, fica muito bonito, após uma ortodontia, ou seja, o campo é muito grande nesse contexto. É até interessante que, dentro da sua fala, que você estava comentando ali do começo da harmonização, quando você usava ainda o Botox em pacientes com implantodontia para oclusão, que você foi buscar nos estudos. Então, a ciência é fundamental para isso, né? E a gente está num campo agora que precisa explorar bastante coisa nisso. Se me permite, Marcelo, hoje eu faço um desafio a todos os nossos aqui assinantes do MandicCast. Me permita. Claro. Se nós perdermos hoje 15 minutos de Instagram, 15 minutos de WhatsApp, e pegar esses 15 minutos apenas e ler um artigo científico, se eu ler um capítulo, 2 capítulos de um livro, eu vou ter lido cerca de 30 livros ao final do ano. 30 livros. Isso é muita ciência. Então, o que a gente coloca para os nossos alunos é esse desafio. A odontologia, ela só conseguiu chegar no estágio que ela está hoje pela ciência. Então, se não existe ciência por trás da harmonização, não existe harmonização. Como, por exemplo, se eu tenho a implantodontia, no caso que você citou, que foi o boom que eu dei dentro do contexto da minha vida lá em 2010. Eu tenho uma situação de carga imediata, que era algo também que ainda era novo, ainda era discutível, mas se tinha excelentes resultados, conforme vários trabalhos publicados na época. Aí você tinha trabalhos publicados sobre relaxamento muscular pela toxina botulínica. Nós fizemos foi juntar ciência. Artigos sobre isso, artigos sobre aquilo e como fazer. Quando eu comecei a tratar cialorreia, que eu posso dizer isso de peito aberto, foi nos 15 minutos que eu perdi. Num dos meus 15 minutos perdidos, entre aspas, eu li um artigo sobre o uso de toxina botulínica em glândulas parótidas de camundongo e que reduzia o fluxo salivar e reduzia ácidos, produtores de saliva. Foi bom. Se está respondendo em camundongo, vamos começar a fazer um trabalho em cima disso junto a pacientes clínicos. E foi como começamos a iniciar o tratamento clínico de cialorreia, e que foram excelentes os resultados. Começamos a ampliar o mercado da história ciência, usando ciência. Quando começamos a ler um trabalho, nos outros 15 minutos, sobre ronco primário, nós transformamos em uma tese. Levamos para Botucatu, dentro do departamento de otorrino, e começamos a estudar, então, como poderia usar a toxina botulínica no ronco primário, numa apneia leve. Os resultados foram muito interessantes. Está hoje em trabalho de pesquisa, está em andamento. Em breve, acredito que a gente tem esses resultados já publicados. Mas foram em cima de ciência. Não tem como fazer harmonização facial, ou melhor, odontologia, sem ciência.
Você concorda também? Com certeza, até para a gente ter respaldo também, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que são simplesmente injetores, né? Vão fazendo e nem sabe por quê, né? Aí é onde acontecem as intercorrências. Então acho que tudo tem que ter um respaldo, tem que saber o que faz. Os cursos estão aí para que aprenda de fato, né? Como que faz para não ter problema. Claro. E nesse ponto, pelo menos, o dentista é um profissional da área de saúde que estuda a vida inteira, né? Ele está sempre se reciclando. Nesse aspecto, é um ponto positivo para a nossa área também, né? Como que é a dinâmica de um curso de especialização de harmonização orofacial? Um curso envolve muitas coisas, né? Desde o deslocamento da equipe, a preocupação com o material, mas eu acho que a preocupação final mesmo, o objetivo final, são os clientes, os pacientes. E para que esse paciente saia satisfeito, o curso tem que dar uma boa formação para os alunos. Então, eu acho que é isso. Se ele tem uma boa formação, vai capacitar o aluno de fato, a gente chega no paciente feliz, né? Num resultado satisfatório. Acho que esse que é o objetivo, os clientes, né? Os pacientes. Claro. E dentro de um curso, ele vai atender todas as prerrogativas que a resolução impôs ali, de carga horária mínima. O que você considera, Levi, como pontos chaves ali de conhecimento que o aluno tem que ter, que ele não vai ter no Instagram, que ele vai ter dentro de um curso? Bom, o ponto-chave seriam talvez diversos, mas eu teria alguns pontos a ser destacados. Anatomia, porque como você ser um injetor, você tem que saber aonde você está injetando, a farmacodinâmica desse produto que você está injetando, o conhecimento das intercorrências e principalmente emergências médicas. A emergência médica da odontologia ela é fundamental para que você não tenha uma intercorrência de grau de importância que seja risco de vida para o seu paciente. Agora, o que eu falo sempre, quando você tem uma intercorrência, o atendimento inicial é fundamental. Isso o dentista, dentro dos nossos cursos, está totalmente preparado. Feito a inicial, ele precisa de um socorrista. O socorrista chama-se SAMU, sala de emergência de um hospital. Isso vale para qualquer área da saúde. Então, me dizer, por exemplo, que o dentista está menos preparado do que qualquer outra área da saúde é um grande engano. Porque, citando apenas, os consultórios médicos têm as mesmas condições que o consultório odontológico. Não existe dentro do consultório médico uma estrutura de, por exemplo, um desfibrilador, a não ser que seja uma clínica cirúrgica. Mas que você tem tranquilidade, fazer o primeiro atendimento, os primeiros socorros, vamos dizer, e acionar um serviço de urgência. Isso é o ponto principal. Agora, os primeiros socorros, desde ventilação, desde condição cardiorrespiratória desse paciente, o dentista tem que estar plenamente preparado. E nossos cursos, graças a Deus, vamos dizer assim, a gente segue a normativa do Conselho Federal e que nós temos aí uma carga horária muito grande de emergências médicas e de intercorrências, não só médicas. Por exemplo, eu posso ter um engano de um injetor e ter uma necrose, ou um princípio de necrose. Como tratá-la? Como resolver isso? Isso a gente ensina em todos os nossos cursos. Como tratar intercorrências. Como sair de uma intercorrência. A intercorrência, para você ter uma ideia, na toxina, ela é raríssima. Raríssima. A gente tem uma alteração estética, muitas vezes. Praticamente só. E que desaparece em algum tempo. Mesmo assim, existem medicamentos reversores. Mas na situação preenchedor, por exemplo, eu posso fazer uma necrose rapidamente. Essa necrose estou falando em 12 horas, 24 horas, esse início. E o profissional preparado, ele vai saber identificar que aquilo não é simplesmente uma equimose, né? Vamos dizer assim, um roxinho. É muito diferente um roxinho de um princípio de necrose, por isquemia. E ele tem que estar preparado para essa condição de identificar isso. E graças a Deus os nossos cursos estão bem estruturados nesse ponto.
Mas acho que a classe médica, a classe odontológica, desculpa, ela é bem preparada para emergências odontológicas. Sim, né? Não é só no... está no currículo básico. Isso. Faz parte da graduação. Mas, apesar de fazer parte da graduação, dentro dos nossos cursos, nós damos uma ênfase aonde a gente coloca, professor Marcelo, uma condição até de um curso de capacitação específico, até paralelo, ele ganha, entre aspas, o curso de emergência de ABLS, de ATLS e ABLS. Ele sai preparado como uma certificação de ATLS. Então ele vai sair preparado mais do que até na graduação. Sim. Porque é um momento que ele não está trabalhando somente. A gente tem casos na história da odontologia que pacientes tiveram, de repente, um AVC na sala de espera. Ou teve um AVC na cadeira odontológica e não teve nada a ver, está fazendo uma restauração simples sem anestesia. A gente pode ter uma parada cardiorrespiratória. Claro. A gente tem isso constantemente em vários lugares, no shopping, numa padaria, etc. Mas também quando você faz uma boa anamnese, eu acho que reduzem muito esse tipo de intercorrência, né? Porque aí você sabe o histórico todo do seu paciente. Então a gente também não pode pular etapas, né? Já quer atender e nem conversou, nem entendeu, né, de cada paciente. Claro. E acho que para a gente amarrar isso tudo aqui, existem contraindicações para os usos da harmonização facial ou não? Depende do paciente, como que é? As contraindicações básicas, né? Gestantes, lactantes. Eu tenho uma contraindicação das mais importantes. Dependente das doenças de base, dependente da condição lactante, gravidez, etc., eu tenho uma coisa muito clara para mim, chamada expectativa real. A harmonização orofacial, ela tomou um porte via redes sociais, onde todo mundo fica bonito, todo mundo fica lindo, ninguém posta um lábio feio, ninguém posta um lábio que não ficou tão bom, ninguém posta nada. Todo mundo posta coisas bonitas. E a fama, e buscar a fama na rede social, é como se buscar ser rico no banco imobiliário. Essa é uma realidade. E para que eu atenda a minha expectativa dos meus seguidores, eu esqueço da expectativa real. E esses pacientes que buscam esse milagre de eu ter 25 anos novamente, 30 anos novamente, eu tenho 70, eu tenho 80, começa a ficar muito complicado. Você tem limitações da quantidade de produto, limitação dos procedimentos cirúrgicos, as indicações têm que ser muito bem claras. A Samissa colocou muito bem colocadíssimo a anamnese. O que eu posso fazer pelo paciente? Então a gente na harmonização, e em toda a odontologia, eu acredito num tripé. O que o paciente deseja, do que ele deseja, o que ele precisa, e do que ele precisa, o que eu devo oferecer para ele. Seguindo esse tripé, eu jamais vou ter uma intercorrência, eu jamais vou ter uma insatisfação. Porque eu atingi aquilo que ele precisa, o que ele deseja e o que eu posso fazer. Ele deseja ter 25 anos de idade. Não tem jeito. Talvez esse paciente que não aceita o envelhecimento, essa introspecção da beleza, talvez ele precise de um apoio psicológico. E não necessariamente um harmonizador facial. Então esse contexto, para mim, o mais preocupante, chama-se expectativa real. Muito bom. Maravilha. Professor Levi, professora Mícia, professores aqui da pós-graduação da São Leopoldo Mandic, queria agradecer demais esse bate-papo, que foi excelente, sobre a harmonização, esclarecer aqui o nosso público que assiste sobre essa nova especialidade, né, quais são todas as possibilidades que vocês explicaram muito bem, queria agradecer demais. Eu agradeço. E, pessoal, estamos aí então encerrando mais um capítulo do nosso Mandicast. Aproveito mais uma vez para convidá-los a se inscrever no nosso canal, curtir aí a nossa página, curtir esse Mandicast. Caso tenham algumas dúvidas e sugestões sobre esse tema, podem enviar para nós, que os professores vão entrar em contato, vão responder. Queria agradecer mais uma vez por você estar junto com a gente assistindo esse Mandicast. Um abraço!